Vou falar um pouco do erro L9 de uma forma diferente e vou tentar inclusive ser breve, mas é um jeito importante de analisar, que leva muito em consideração a minha experiência de campo aí, que eu venho passando para vocês. Eu vou utilizar na tela aqui tem o e-book Código de Erro customizado, né? Se alguém interessar, como eu sempre digo, tem link na descrição, ok? O código de erro L9 é de acordo inclusive com o manual de fabricante, né? Você diz respeito a um erro na partida de compressor inverter. Isso pode ser muita coisa, né? Inclusive relativo ao circuito frigorífico, etc, né? Fiquem até o final que eu vou passar uma dica importantíssima mais no fim, também na minha experiência, que vocês podem ganhar muito tempo. O código L9, né, nos mais modernos, como eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu trazer a tela para cá, o BRV4 Innova, o 6, né, onde tem display na placa-mãe, vocês vão ver, por exemplo, um código L9, vamos ver esse aqui, ó, tá aqui na tela, né? E às vezes vão ver um subcódigo de erro, né? Por exemplo, né? L91, erro de inicialização do compressor inverter 1 do módulo mestre principal. L95, compressor inverter da escrava 1, L6 da escrava 2, L912, por exemplo, relativo ao compressor inversor 2 da escrava 2, né? Isso aqui aparece no display, no mostrador. Aonde, professor? Aqui. Eu mostro onde. Eu vou trazer outra foto aqui na tela. Isso aqui é uma tela do RV 4 Innova, né? Aparece aqui nesse mostrador, tá? L91. Para que serve esse subcódigo de erro? Para ganhar tempo, tá? Nos outros mais antigos, eu tenho aqui também. Os mais antigos, que eu digo desde o VRV1, que ninguém lembra mais, que é da Daikin aí, né? Mas eu lembro porque eu encontro problema ainda até hoje aí nessas máquinas, né? Que é essa aqui, ó. Essa placa amarela aqui, eu antigamente não tinha, obviamente, display e nem mostrava de outra forma, não sei se esse LED aqui, ó, esse LED grandão aqui, ó, acendia e isso indicava que tinha erro, tá? Além disso, já passando por BRV2, gás R22 e gás R410A, a gente tinha essa outra aqui, ó, essa placa aqui que eu vou mostrar aqui, a outra aqui que já é o BRV aqui, 2, tá? Nesse caso, sumiu na ocasião, na época, aquele LED grande que eu acabo de mostrar, o VRV1, e passou a ser esse LED aqui, ó, esse, o 2, já incorporado na própria placa, tá? O VRV3, que já é placa verde, mãe, né, passou já também nesse esquema. E o BRV4, que é o último aqui, passou então nesse esquema aqui de mostrador direto, tá? Então, desde a primeira geração até agora é aqui. Então, se vocês enxergarem aqui L91, a gente já sabe que vai ser o quê? Vai ser L91, erro no compressor inverter 1 da unidade principal mestre. Se tiver 3 condensadores, não adianta nada ir no escrava 1 e 2. É ir direto no compressor inverter 1 da principal. Então, isso já ganha uma vantagem imensa, tá? Ganha muito tempo com isso. Vou falar para vocês aqui sem ganhar tempo, aliás, sem ganhar tempo, ganhando tempo. Se vocês forem seguir exatamente o que está em manuais, né, do fabricante, ou até meu livrinho aí que eu acabo de apresentar, nós vamos ter lá aqui código L9, ó, vou botar aqui na tela, o código L9, no meu livrinho aqui a gente vai ter lá, né, um bom resumo, inclusive eu já mostrei isso em outros vídeos, viu? Procurem aí no canal que tem títulos do tipo por que que é compressor, por que que é placa, ou como diferenciar um do outro. Nós vamos deixar na tela final desse vídeo aí. Então eu tenho aqui, por exemplo, L9, né? Eu fiz baseado aí na minha experiência, só que também baseado no próprio manual do fabricante, obviamente, né? Que é isso aqui, tá? Aqui. É um jeito rápido de fazer a coisa. Mas eu vou voltar a mostrar aqui para vocês. L9 é o seguinte: dificilmente eu vou ter uma placa de circuito impresso inverter com problema. Geralmente é compressor e geralmente a gente chega lá no cliente também
e já vão te falar: "Olha, o disjun não tem mais nada aqui aceso", vamos dizer assim, o disjuntor caiu e lá ficou. Isso já é o primeiro indício de que o compressor tá travado, tá. A dica final que eu ia dar, vocês têm que realmente ou seguir essa orientação, talvez aqui do meu livrinho aqui ou do manual do fabricante, a intenção aqui é sempre somar, né, não dividir. Vocês têm que chegar à conclusão se é compressor inverter ou se é placa inverter. Ou, essa é a dica que eu gostaria de dar, se é ambos, né. Aliás, muitas vezes na vida eu já troquei simplesmente, tudo, não foi só a placa inverter ou só o compressor, eu troquei os 2, tá. Isso muitas vezes aconteceu isso comigo na vida. E por que que acontece isso? Porque às vezes o problema em um está sendo causado pelo outro e vice-versa, né. Então, o que que acontece? Às vezes é muito mais, sensato, né, você já troca os 2, porque senão você vai voltar dali a alguns dias, por exemplo, troca a placa de circuito impresso ou troca a placa de circuito impresso, daqui uns dias volta e é a compressor. E o fato é que você já devia ter trocado antes. Então, vamos voltar aqui no livro do fabricante aqui, vou mostrar para vocês, de novo, o código L9, né. Eu já falei outro dia de L5, né, hoje a história é L9, essa aqui. Reparem aqui, essa é a dica. Se, sem interpretar tudo que está aqui, sem fazer tudo que está aqui, reparem no lado direito aqui, ó. Esse é o manual de serviço do RB, código L9. Então repare, no algoritmo de problema aqui na parte direita, tá. Você não vai escapar, exceto se for um problema de refrigerante, que eu duvido. Praticamente todos os L9 na vida aí que eu presenciei, 90% era compressor que travou, e tal, e 5% era placa de circuito impresso inverter que o controla, né, o compressor, e uns 5% se divide aí em problema de ciclo frigorífico, tá, e outras coisinhas aí mais estranhas, mas L9 é isso. Então se você olhar do lado direito aqui, ó, você vai ver que, as providências que ele manda fazer, olha, substitua a compressor inverter, substitua a placa inversora do compressor, tá vendo aqui, ó? Então nós não vamos escapar, no código L9, de trocar esse tipo de coisa. Supostas causas, ó, compressor defeituoso, conexão de compressor defeituosa, grande diferença de pressão antes de inicializar o compressor, que já pode ser um problema indicando o próprio compressor, obviamente, e PCB inverter do compressor. Então, essa é a dica final. Apareceu L9, principalmente se o disjuntor caiu, não perca seu tempo. Troque o compressor inverter. É isso.